Olá, queridos irmãos da Missão de Goiânia, tudo bom? Então, eu me chamo Aline, sou aqui da Missão de Aracaju, sou consagrada da Comunidade de Vida, né, Promessas Definitivas, sou casada com o Gleison e sou mineira, né, sou do interior de Minas Gerais, o nome da minha cidade é Nanuque. Tem no mapa, viu? O Nil vai dar risada aí, que eu sei que ele já deve estar rindo. A minha cidade tem no mapa assim, né? Fui alcançada lá naquela cidadezinha, né? Então, ingressei na comunidade pelo Rio de Janeiro, na época, e depois morei no interior de São Paulo, depois fui para discipular de Quixadá, passei um bom tempo ali pelo Ceará, Fortaleza, algumas casas de Fortaleza, depois Sobral, depois vim para Salvador, voltei, né, para o Ceará, para a diaconia, onde eu passei ali mais tempo, por volta de 8 anos, e há 2 anos estou aqui em Aracaju, e aqui Deus me confiou a missão de trabalhar com os pobres, né, na promoção humana, que eu sou a secretária de promoção humana aqui da missão, e é tão interessante que quando me foi apresentado esse tema, um tema aqui da pregação, não, da partilha, né? Que eu vou fazer com vocês sobre a dimensão da caridade divina. Automaticamente, né? Logo eu me reportei e me lembrei, né? Da missão que Deus hoje me confia aqui junto aos pobres, né? E como subsídio para esse tema da pregação, né? O Senhor falou para as autoridades aí da missão da parábola do bom samaritano. Essa parábola tão rica, tão preciosa, né? Onde ela nos interpela, onde ela nos questiona, né? E nos interpela, né? Realmente assim de forma tão forte, né? Tão impactante, né? Sobretudo a nós que somos um povo separado, né? Somos um povo consagrado, um povo que optou livremente, né, que dissemos sim livremente a uma vida mais radical, a um segmento mais de perto a nosso Senhor Jesus Cristo. Né? Essa parábola, ela vem nos falar de forma muito forte, né, de forma muito eloquente, digamos assim, da dimensão mesmo do consolo de Deus, né? Da compaixão, do consolo de Deus para conosco e também da compaixão e do consolo que devemos ser para com os nossos irmãos, né? do outro. Então, gente, vamos começar aí. Vocês podem pegar a palavra, aí a Bíblia de vocês, ela está aí no Evangelho de São Lucas, no capítulo 10, a partir do 25. O 25 nos introduz, né? Nos dá uma introdução, versículo 25 a 28, ali nos dá uma introdução para a parábola, né? Para que o Senhor vai nos falar através da parábola do bom samaritano. E eis que um legista se levantou e disse para experimentá-lo: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Ele disse: Que está escrito na lei, como lês? Ele então respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com toda a tua força e com todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Jesus disse: Respondeste corretamente, faze isso, e então respondeste corretamente, faze isso e viverás. Ele, porém, querendo se justificar, disse a Jesus: E quem é meu próximo? Jesus retomou: Um homem descia de Jerusalém a Jericó e caiu no meio de assaltantes, que após havê-lo despojado e espancado, foram se deixando semi-morto. Casualmente descia por este caminho um sacerdote, viu e passou adiante. Igualmente um levita, atravessando esse lugar, viu e prosseguiu. Certo samaritano em viagem, porém, chegou junto dele, viu e moveu-se de compaixão.
Aproximou-se, cuidou de suas chagas, derramando óleo e vinho, e depois colocou em seu próprio animal. Conduziu à hospedaria e dispensou-lhe cuidados. No dia seguinte, tirou 2 denários e deu-os ao hospedeiro, dizendo: cuida dele, e o que gastares a mais, em meu regresso te pagarei. Qual dos 3, em tua opinião, foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Ele respondeu: aquele que usou de misericórdia para com ele. Jesus então lhe disse: vai, e também tu faze o mesmo. É interessante a gente perceber que nessa parábola nós vamos ter aí dois pontos fortes para nós refletirmos, né? 2 pontos muito fortes para nós aprofundarmos. O primeiro ponto é a grande pergunta. É a grande pergunta daquele legista para Jesus. Quem é o meu próximo? Quem é o meu próximo? E aí Jesus o responde como? Um homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu no meio de assaltantes, que após havê-lo despojado e espancado, foram-se, deixando-o semi-morto, todo machucado, todo ferido, todo ensanguentado. E naquele momento passou o sacerdote, passou o levita, e aqueles 2 primeiros que passaram, os 2 consagrados, duas pessoas que viviam ali, digamos assim, as leis, né, procuravam buscar viver, né, as leis do Senhor, né? Aqueles 2 homens passaram, né, e completamente cegos, né? Ambos cegos, né? Cegos e engessados, né? Pela lei, engessados ali na lei, foram incapazes de parar de socorrer aquele homem, né, que estava ali necessitado, à beira do caminho, na margem, fragilizado, vulnerável. Eles foram incapazes de parar, de ao menos perguntar, de ao menos ver, na verdade, não conseguia nem falar, mas de ao menos ver se o homem ainda estava vivo. Mas não, porque parar, né, olhar e até mesmo ver se aquele homem estava vivo, significava, de certa forma, que eles deveriam se comprometer, que eles deveriam fazer algo. Mas não, foram movidos unicamente pela força da lei, pela cegueira de uma lei. Na lei deles, né, daquele tempo, dizia que se eles tocassem alguém que tivesse ensanguentado ou morto, eles seriam impuros, né, seriam amaldiçoados, digamos assim, se tornariam impuros. E por isso fizeram vista grossa e simplesmente continuaram o caminho deles, de consciência tranquila. O que mais me impressiona é isso, né? Meu Deus, né? Sem pesar na consciência, né? Nas entrelinhas do Evangelho, da parábola, é isso que vai dizer, né? E aí, gente, para a gente aprofundar, né, mais um pouquinho, eu peguei, né, uma catequese riquíssima, belíssima do Papa Francisco, onde ele fala justamente sobre essa parábola do bom samaritano, onde ele reflete e aprofunda essa parábola do bom samaritano. E aí, citando, né, o nosso querido Papa Francisco, ele vai dizer, ele reflete, né,
Não é automático que quem frequenta a casa de Deus e conheça a sua misericórdia saiba amar o próximo. Não é automático. Não é automático. Você pode conhecer toda a teologia, dizia o Papa, mas do conhecer não é automático amar. O amar tem outro caminho. O sacerdote e o levita veem, mas o ignoram. Olham, mas não providenciam. No entanto, não existe verdadeiro culto se esse não se traduz em serviço ao próximo. Ignorar o sofrimento do homem significa ignorar o próprio Deus, diz o Papa. Se eu não me aproximo do meu irmão que sofre, eu não me aproximo de Deus. Do meu irmão necessitado, eu não me aproximo de Deus. E meus irmãos, muito forte quando o Papa diz isso, que não é automático que quem frequenta a casa de Deus e conhece a sua misericórdia saiba amar o próximo. Não basta conhecer a misericórdia de Deus. Não basta conhecer, entender, saber nos livros, né? Não basta. Não basta termos os nossos estatutos e os nossos escritos decorados de cor e salteado na nossa mente. E às vezes até usarmos disso para jogar na cara dos irmãos, né? Às vezes a gente é mestre disso. Não, mas isso não está nos estatutos. Não, mas porque não está nos estatutos, nossos estatutos. Não basta esse conhecimento todo. Ele é importante, mas ele não é o principal, ele não é o essencial. O essencial é a experiência. Volto a dizer, que não é automático que quem frequenta a casa de Deus e conhece a sua misericórdia saiba amar o próximo. Não basta conhecer a misericórdia de Deus, é preciso experimentá-la e ter uma experiência verdadeira, concreta com essa misericórdia de Deus na nossa vida, porque é ela que vai nos mover também a sairmos de nós para amarmos, misericordiarmos, né? Também os nossos irmãos, sermos esses canais da misericórdia de Deus na vida dos nossos irmãos. É a experiência, é a vida, de que basta todo o conhecimento se eu não coloco isso na vida. Se eu sou incapaz de o meu irmão, sei lá, não levantou hoje, né? Não apareceu no café e eu sou incapaz, às vezes, de ir lá na cama do meu irmão e ver o que está acontecendo, se ele está precisando de alguma coisa, se ele está passando bem, o que foi que houve, com caridade, com delicadeza, né, com atenção, de separar ali a comida do irmão que não está naquele momento da refeição, enfim, tantas coisas. De fazer a faxina do meu irmão que não pôde fazer naquele dia, sem murmurar, sem falar, São pequenas delicadezas onde nós vamos expressando, onde nós vamos testemunhando a experiência da misericórdia de Deus na nossa vida. É cobrindo as fraquezas, as fragilidades do nosso irmão. Me é difícil aquele irmão, mas insistir, não desistir dele. Não é automático do conhecer
mas do conhecer não é automático o amar. Não. Meus irmãos, nós só vamos amar verdadeiramente se nós fizermos essa experiência cotidianamente do amor e da misericórdia do Senhor nas nossas vidas. Como Ele me trata. Como Ele sempre me tratou, como Ele me tem tratado. Como Ele sempre me amou e como Ele me tem amado. Não tem como. É essa a experiência. É essa a forma que o Senhor nos convida e nos interpela nessa palavra, nessa parábola. De sermos esse instrumento de socorro, de sermos esse instrumento de amor e de evangelização. Me lembrei agora, do Amigo dos Pobres. Grande sabedoria, das 3 palavras-chave que o Senhor nos confiou, nessa missão, que é amar, socorrer e evangelizar. E por que não começar com os de dentro da nossa casa? Com aqueles mais próximos que estão ao nosso lado. Parece ser uma coisa assim que eu esteja chovendo no molhado, parece uma coisa assim, a gente já sabe, já é uma coisa assim que a gente já escuta há tantos anos, Pois é, e a gente ainda não aprendeu, Porque se o Senhor Jesus pediu para a gente refletir, aprofundar, rezar novamente, é porque a gente ainda não aprendeu. É porque talvez a gente ainda precise, sobretudo nesse tempo, novamente refazer a rota. E por outro caminho. O caminho do amor, o caminho da caridade, o caminho do socorro, o caminho da misericórdia. Pois ignorar o sofrimento do homem significa ignorar o próprio Deus. Ignorar os sofrimentos, ignorar as fragilidades, no sentido assim do socorro mesmo dos irmãos, significa ignorar o próprio Deus. Porque são Jesus para nós. São Jesus para nós. É Jesus de carne e osso que nós temos ao nosso lado todos os dias para evangelizarmos. É sim, evangelizarmos. Porque quantas vezes eu sou evangelizada pela caridade dos meus irmãos? Quantas vezes, meu Deus, na minha vida? Já fui e continuo sendo evangelizada por eles, socorrida por eles, amada por eles. Uma outra dimensão, acho que ficou bem clara essa dimensão. Esse primeiro ponto, eu disse que são 2 pontos, seriam 2 pontos chaves que nós iríamos aprofundar dessa parábola, dessa dimensão da caridade divina, na parábola do bom samaritano. Então, acho que ficou bem claro que a primeira é de quem é o meu próximo. Acho que você pode se fazer essa pergunta, Fechar um pouquinho os seus olhos, refletir. Quem é o meu próximo? Aquela pergunta daquele levita, ela deve ressoar de uma forma muito interpelativa nos nossos corações hoje, como missão, como comunidade de vida. O que é que o Senhor me chama a fazer? Como é que o Senhor me chama a, de forma muito concreta, ir ao encontro do meu próximo, do meu irmão? Que tipo de socorro os meus irmãos estão precisando, têm necessitado de mim? Como eu os tenho socorrido?
Como tem sido a experiência na minha vida do socorro de Deus para comigo? Como tem sido a experiência na minha vida da misericórdia de Deus para comigo? Será que eu acredito que verdadeiramente a misericórdia de Deus ela me alcança? Ela é capaz de me perdoar? Ela é capaz de me amar? Independente das minhas fraquezas, independente dos meus pecados, independente das minhas falhas, ela continua me amando. Será que eu acredito que a misericórdia de Deus é capaz de me curar? Porque se nós assim acreditarmos, meus irmãos, nós seremos capazes também de acreditar que a nossa misericórdia, que o nosso amor, que a nossa caridade, que o nosso socorro pode curar o coração dos nossos irmãos. Pode curar as feridas dos corações dos nossos irmãos. Outra dimensão, né, a outra dimensão dessa parábola que nós vamos refletir nessa breve partilha é sobre a dimensão da compaixão. Da compaixão. O samaritano não era, né, então aí aquele samaritano, né, parou, passou, parou, olhou e fez alguma coisa. Diz a palavra, né? Certo samaritano em viagem, porém, chegou junto dele, viu e moveu-se de compaixão. Moveu-se de compaixão. Aquele samaritano não era sem fazer, ele tinha o que fazer. Se aquele levita, se aquele sacerdote, ali ensegueirados pela lei, né, não pararam e também estavam muito atarefados, né? O samaritano, ele tinha o que fazer. Né? Ele também, com certeza, devia ter muitas tarefas a executar. Com certeza estava ali em viagem, tendo muitos compromissos, né, a fazer, talvez horários a cumprir. Né? Ele não era, né, uma pessoa desocupada. Ele era, sim, um ser que ninguém dava nada por ele, né? Desprezado, porque segundo a mentalidade judaica, os samaritanos eram pessoas, seres impuros, né? Eram pessoas impuras, eram estrangeiras, né? Eram considerados assim seres impuros, né? Estrangeiros que ninguém dava nada por eles, desprezados, né? Isso sim ele era, mas foi ele que parou. Interessante, né? Mas foi quando viu o homem caído e não passou adiante como os outros. Né? Ele teve compaixão. Ele teve compaixão. Ter compaixão, isso é o coração. Ele teve compaixão, isso é a compaixão, né? O significado da palavra compaixão diz que é com o coração, é com as vísceras, né? É com aquele que é de mais profundo, né, que há no ser, que são as nossas vísceras ali vitais, que se comove. Né? O sentimento da compaixão é isso que gera em nós, né, no ser humano. Assim. E aquele homem se comove, né? Ele se comoveu. Eis a grande diferença do samaritano para os outros dois, para o sacerdote e para o levita. Eles passaram, olharam e continuaram. O samaritano, ele passou, olhou e teve compaixão. Ele teve compaixão, ele se comoveu. Ele se colocou no lugar daquele homem. Ele sentiu a dor daquele homem. Ele sofreu com aquele homem. Ele se emocionou certamente ao ver aquele homem. Porque foi com as entranhas, com o mais profundo dele. Ele se colocou no lugar daquele homem.
E falando um pouquinho, né, partilhando um pouquinho de mim, quando eu preparava essa pregação, essa partilha, eu me lembrei de que na pandemia, no auge da pandemia, no comecinho, né, lá em 2020, não foi? Começou? Foi. Em março, acho. A gente, lá na diaconia, nós somos os primeiros, né, a pegar o Covid de toda a comunidade, nós somos os primeiros, né, por providência de Deus e porque Deus assim permitiu, né, na verdade. E aí lá nós tivemos uma irmã, a Elza, que é a nossa irmã mais idosa da comunidade. A Elza vai fazer 83 anos agora em novembro. E a Elza pegou o Covid, né? E a Elza ficou muito ruim, a Elza foi internada, né? E ficou muito mal, se não me engano, deu quase um mês de UTI, né, entre a vida e a morte. E depois foi pro quarto, né, mas muito ruim ainda, requerendo muitos cuidados, né? E aí foi me pedido para ficar com a Elza no hospital quando ela saiu da UTI. Mas ela saiu da UTI muito debilitada, né? Muito debilitada mesmo. E tanto traqueostomizada, né? Ainda com catéter de oxigênio, sem andar nada, totalmente acamada mesmo, sem nenhum movimento, sem falar, porque estava com tráqueo, mas também respirando ainda um pouco fraco, né? Enfim, bem debilitada mesmo. E aí foi me pedido para ir ficar com a Elza, né? Pra fazer um revezamento com outra irmã pra gente ficar no hospital. E lá se foram 25 dias de hospital, né? E meus irmãos, como pra mim foi importante, sabe? Como pra mim foi, meu Deus, como pra mim foi o Senhor fortemente me pedir para exercitar. Na verdade, me pedir para transbordar, melhor dizendo, a experiência de misericórdia, de compaixão dele na minha vida, que eu recebi ao longo da minha vida, desses anos. Né? Ali eu vi assim fortemente o Senhor me arrancar de mim mesmo, não era nem me tirar, era me arrancar de mim mesmo, porque voltando aqui um pouco, né? Eu iria casar, eu estava noiva, iria me casar em maio de 2020. Nosso casamento estava marcado para 30 de maio de 2020. E aí estoura a pandemia, né? Quando estourou a pandemia, eu falei, vale, meu Deus do céu, eu não vou casar. E aí, né, porque aquilo parou tudo, o mundo parou, né, literalmente. Então você fica... E aí, em meio a tudo aquilo, né, como é que vai ser, se não vai ser, e tudo, Nosso Senhor me pediu realmente uma saída de mim mesma, assim, bruscamente, né? Que foi essa de cuidar da Elza. Antes de cuidar das irmãs, porque graças a Deus eu fui a única completamente assintomática do Covid da minha casa inteira. Então eu fiquei fazendo a comida, cuidando das meninas e tudo. Dos irmãos, na verdade, porque fazia a comida para todo mundo. E isso foi uns 18 dias, assim. Aí depois desses 18 dias, eu fui ficar com a Elza, né? E aí Deus pega e me coloca para ir cuidar, pede, né, mais essa oferta para ir cuidar da Elza. E, gente, como foi importante, né? Como eu consegui dar sentido a tudo aquilo que eu estava vivendo, né? Aquela incerteza, aquele futuro incerto, né? O grande sonho, a grande realização da minha vida, o matrimônio. Pois é, eu não sabia se ia acontecer, quando ia acontecer, como ia acontecer. Eu só sabia do momento presente, que eu precisava estar ali com aquela irmã e cuidando dela como se eu estivesse cuidando da minha própria mãe. E foi esse o sentimento que o Senhor me deu. O Senhor me deu uma compaixão tão grande pela Elza. É tão interessante porque antes a gente não tinha muitos laços. Nós éramos da mesma casa, assim, da mesma casa comunitária, morávamos em apartamentos diferentes, mas a gente não tinha muito laço, né? E a Elza, ela é muito... Quem já morou com ela, né? Acho que próximo sabe, né? A Elza é muito engraçada, assim, ela é bem particular, né? Então, assim, às vezes ela dava aquelas respostas na gente, assim, meio assim, né? Bem
né? Então não tinha muito, né? Eu ficava meio ali cheia de dedos com ela. Enfim, mais uma Ave Maria, uma excelente irmã. E aí a gente foi, e aí eu fui cuidar dela no hospital, né? Meus irmãos, Deus me deu um coração tão compassivo, tão compassivo, tão compassivo, tão compassivo, né? De me fazer mesmo chorar com aquela irmã, né? Ao ponto de que, com 2 dias que eu estava no hospital com ela teve fez um episódio de rolha, que eles chamam, uma secreção, na verdade, que como que entupiu o traqueóstomo aqui na traqueia dela. E ela, e aí tinha que fazer a aspiração, né? E aí eu sei que nesse processo de aspiração ela fez um episódio de febre também, e aí ela teve que voltar para a UTI, né? Mas eu chorava igual uma criança. Eu fiquei tão arrasada, tão arrasada, tão arrasada que eu chorava. Eu chorava porque a Celsa estava voltando para a UTI. Deus me deu uma compaixão tão grande, um amor tão grande pelaquela irmã. Eu não consigo, me dá vontade de chorar quando eu me lembro, porque foi tão forte, sabe, assim. E eu me lembro que o Moisés ligou na hora que o médico decidiu que ela ia voltar para a UTI, e eu, não pode. Aí foi bem na hora que o Moisés ligou, eu dei graças a Deus. E aí eu disse, Moisés, é porque estão querendo levar ela pra UTI de novo e não sei o que, ela passou a tarde bem e tudo. E aí ele pediu pra conversar com o médico, aí o médico explicou pra ele tudo, ele disse, Aline, vamos ficar tranquilos, Deus me disse que a Elza não vai morrer.